Estamos ao vivo. Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando nesta manhã de domingo. Gostaria de agradecer a todos aí que estão assistindo, a todos que vão assistir. Hoje o nosso assunto é saúde em tempos de pandemia, né? Um assunto muito pertinente nos dias atuais a qual nós vivemos. E hoje nós contamos aí no Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid-19 Viamão com 3 convidados, professor Alcides, Itamar, Gislaine. Bom dia a todos vocês, obrigado por estarem participando de mais essa live do nosso comitê. Gostaria que cada um e cada uma de vocês se apresentassem em honra a nossas mulheres. Primeiro, Gislaine, bom dia, se apresente para o nosso público. Bom dia, Phil, ao professor Alcides, Itamar, e a quem está nos assistindo. Eu sou a Gislaine Thompson, eu sou enfermeira, trabalhei por muitos anos na Prefeitura de Viamão, atualmente eu trabalho com saúde do trabalhador na URGS, sou moradora de Viamão desde sempre, e também atualmente estou estudando novamente, estou fazendo uma faculdade em políticas públicas. A ideia aqui é participar e a gente comentar algumas coisas em relação a essa situação que nós estamos vivendo e essa situação em Viamão. Estou aberta para a gente conversar e trocar ideias. Era isso. Show de bola. Itamar, se apresente para o nosso público, por gentileza. Então, meu bom dia, Phil, bom dia, Gislaine, bom dia ao professor Alcides. É um prazer estar conversando com vocês. E com o nosso público aí, nosso público do Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid-19 Viamão. Eu sou Itamar Santos, estou vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, aonde que eu represento a FETA-PERGS. Só para a gente ter uma ideia, a FETA-PERGS representa mais de 2,5 milhões de aposentados e aposentadas, só no regime geral. Tá? Então, quando falar de idoso, muito respeito para essa categoria que ainda continua sustentando a economia do Rio Grande do Sul. Perfeito, Itamar, obrigado. Professor Alcides, nosso convidado ilustre. Bom dia, professor Alcides, se apresente, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia à população de Viamão. Eu sou Alcides Miranda, eu sou médico e há mais de 15 anos sou professor na Universidade Pública. Atualmente sou professor na URGS, nos cursos de graduação e pós-graduação em saúde coletiva. Inclusive nós temos lá muitos estudantes de Viamão no convívio cotidiano. E é um prazer estar entre vocês aqui hoje. Maravilha. Obrigado pela participação de todos e todas, né? E hoje aí, essa manhã bonita de domingo, nós já temos aí algumas pessoas nos assistindo, nos acompanhando. Gostaria de novamente dar um bom dia a todos vocês. Temos aí a nossa amiga Rosane Pires acompanhando, nossa companheira de movimento, de comitê, Marina Miranda acompanhando, e outros atores entrando aí para acompanhar esse debate riquíssimo sobre essa questão de saúde em tempos de pandemia, algo que é de grande importância nos dias atuais. E para a gente já começar e não perder muito tempo, queria pedir aí para o Itamar fazer uma pequena análise da conjuntura atual em relação ao coronavírus a nível federal, a nível estadual. Faz essa análise para nós aí, Itamar, por gentileza. Tá fechado o microfone. Abre para nós aí. Agora sim. Vamos embora. Então, assim, eu queria conversar com o pessoal que está nos assistindo, com os nossos debatedores, sobre um pouco antes, né, da atual vivência. Quero começar a minha análise lembrando a todos e a todas de que em 2014, após uma eleição honesta, uma eleição democrática, onde que Dilma Rousseff é reeleita, não foi lhe permitido mais governar. O seu oponente disse que ela não ia governar, e desde então
começou a se instalar no Brasil um golpe. Houve todo um processo muito doloroso, muito preconceituoso e machista contra a atual, naquela época, atual presidente. Houve uma produção de uma crise econômica e política, a denúncia e a aprovação do impeachment no Congresso, e o que consolidou e o que, vamos dizer assim, registrou a posse, esse golpe foi a posse de Temer, o seu vice-presidente na época. Ao tomar posse, Temer começa a aplicar o seu plano, que é a chamada ponte para o futuro, o que nada mais é do que, até se a gente usar essa ponte e chegar até os dias de hoje, a gente vê que esse futuro não é tão promissor assim. Com a instalação do governo de Temer, um governo golpista, e começa a acontecer as reformas trabalhistas, a reforma que acaba com a CLT, a reforma da Previdência Social, que congela as atuais aposentadorias e não permite que as futuras classes de trabalhadores se aposentem. Então, isto começa a desmontar o estado de bem-estar social. E na área da saúde chega a aprovação da emenda constitucional número 95, o que se transformou na emenda constitucional número 95, que nós chamamos de EC 95, que congela até 2036 todos os investimentos públicos para com a educação, a saúde, as políticas sociais, isso tudo está congelado. Também, junto com esse conjunto de reformas, vem a questão da lei das terceirizações, o trabalho intermitente, acabam os direitos dos pobres. Só para a gente ter uma ideia, a EC 95 de 2018 para cá retira da saúde 20 bilhões de reais. E se somar aos 22,5 bilhões de reais dos restos a pagar, são 42 bilhões de reais que são retirados do Sistema Único de Saúde só nesses últimos 2 anos. A partir deste golpe, a partir de Temer, começa a se fazer uma transição para o desmonte do Sistema Único de Saúde. O que chamo de nova PNAB, em 2017, acaba com a Política Nacional de Atenção Básica que nós vínhamos construindo até então, até 2014. A nova PNAB acaba, por exemplo, com a Estratégia de Saúde da Família, reduz a composição mínima das equipes de saúde da família. Com a lei das terceirizações, aumenta vertiginosamente o uso das tais OS na privatização da saúde pública. Há uma escancarada transferência de recurso público do Sistema Único para a iniciativa privada através dessas terceirizações que se transformaram em quarteirizações, porque a lei das terceirizações libera a terceirização de atividade fim. Por exemplo, aqui na cidade de Viamão, a UPA quarteiriza mão de obra, quarteiriza a contratação de médicos, por exemplo. E isto desemboca nas eleições do atual governante, do Bolsonaro. Bolsonaro é eleito através de uma grande campanha de desmobilização ou de mobilização através das fake news, da mentira. Ele é eleito como um mito para uma parcela da população, não diz
o que veio fazer, porque ele passa o período de campanha totalmente em silêncio, sem dizer as suas proposições, e é eleito e começa a implementar, né, o seu projeto fascista e genocida, que se escancara, né, agora com o Covid-19. Todas as falas de Bolsonaro, né, vêm ao encontro do seu projeto particular, né, de sociedade. Hoje temos no Brasil, conforme as pesquisas, 30% de pessoas, né, ou quase isso, né, que pensam de que há na sociedade brasileira uma classe predominante, uma classe forte, atlética, né, que merece ter os serviços do Estado. E há uma outra classe que não merece ter o serviço do Estado. Isso a gente se socorre na história, né? A história da humanidade diz que já houve outros modelos de governo, né, como o modelo nazista, que aplica, né, de uma forma, vamos dizer assim, legalista, né, se isso pode se chamar de legal, né, práticas da eugenia, do controle, né, social e do controle pela resistência biológica daqueles grupos sociais que não interessam ao grande capital. Nós estamos vivendo numa sociedade que trabalha pela limpeza social, né, pela limpeza étnica, né, da sociedade, segundo essa minoria. Nós estamos correndo esse risco. Aí nós chegamos no estado do Rio Grande do Sul, né, que com a pandemia, no início, dá um certo tom de isolamento, né, favorável ao isolamento social, favorável à prevenção, né, ao conhecimento científico da questão do Covid-19, mas logo em seguida atende, né, também às pressões do capital e começa a fazer uma flexibilização com uma roupagem científica, mas que, no fundo, tem o interesse de atender os setores econômicos e cria, né, esse conjunto de bandeiras que não traz no seu bojo, e aí o Conselho Estadual de Saúde já tem documentos sobre isso, né, denunciando a sua contrariedade ao atual decreto, os dois decretos do governo Leite, que é o 55.240 e o 55.241. Então, esses dois decretos traduzem a pressão política e econômica do setor, né, empresarial e industrial do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, em Brasília, Bolsonaro abdica das questões da ciência. Aqui no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite tenta fazer um mascaramento científico para aplicar a mesma coisa que Bolsonaro está fazendo a nível de Brasil. Então, nós temos dois governantes que, de maneiras diferentes, com uma roupagem mais científica, mais técnica, mas aplicando e atendendo o interesse econômico, né? E a população fica sempre desassistida, tanto na questão da saúde pública quanto na questão da assistência social, da garantia para que os mais vulneráveis tenham e possam ficar em casa e se proteger nesse primeiro momento que a ciência ainda não descobriu um tratamento, uma vacina para o Covid-19. Chegando em Viamão, este caldo todo, né, corrupção, privatização da saúde, falta de modelo, falta de força política, se transforma num caos total, né? Viamão tem um pouco de cada fato da conjuntura brasileira, né? Que deixa, nesse exato momento, quando a população de Viamão mais precisa, uma falta de gerência, uma falta de direcionamento político para o enfrentamento e para a proteção das pessoas aqui da nossa cidade. Por enquanto é isso. Muito obrigado, gente.
Itamar sempre muito feliz nas suas palavras, suas análises aí. Eu queria ver de ti, Gislaine, como uma matriz mais local aí de Viamão, qual é a tua percepção em relação a essa questão do coronavírus, mais focada aqui no nosso município? Bom, primeiramente, né, minha primeira live, já esqueci o microfone aberto lá depois da minha fala, mas vamos lá, agora a gente vai aprendendo a participar e a fazer a utilização dessas novas tecnologias. O Itamar fez um contexto muito bom em relação a esse cenário que a gente encontra nesse momento em que todo mundo enfrenta esse grande problema, essa pandemia, né, que atinge a todos, mas que não atinge a todos de forma igual, né. Em Viamão, esse cenário, essa situação dessa pandemia encontra um contexto que o Itamar também já colocou algumas coisas de um cenário em que, na saúde, com uma grande terceirização, com uma rede básica de saúde funcionando basicamente, e não só a rede básica, mas funcionando basicamente com profissionais terceirizados, com uma população com uma grande vulnerabilidade e um cenário político instável, né? Viamão, no momento em que chega essa pandemia, teve prefeito afastado, teve vários secretários afastados, secretários de saúde que foram se alternando e que não ficavam no cargo, em muitos momentos sem secretário de saúde. A pandemia chegou com o município sem que o município tivesse um secretário de saúde. Depois disso, já assumiu um secretário que ficou menos de um mês e saiu, e agora que entrou um novo secretário que tem que se apropriar, que tem que dar conta de toda essa grave situação que o município, que o país e que o mundo enfrenta. Nós temos também, nesse cenário, vários casos e problemas relacionados a suspeitas de fraude na própria saúde no município, além de outros setores, um contexto em que houve o fim do contrato das empresas terceirizadas, né, e a necessidade, então, que se correu o risco de ficar sem profissionais na rede de saúde para atender a população, e aí imaginem se a preocupação geral é que tem que proteger o sistema de saúde para que não haja um colapso, com ele funcionando normalmente, imagina a situação dos serviços de saúde sem que tenham os profissionais para atender e que não esteja funcionando, né? Fora isso, com todo esse contexto, o que acontece? Tu precisa, para o enfrentamento de uma pandemia, de um setor público, de um poder público atuante e que consiga pensar esse problema público e planejar estratégias para a contenção ou para a prevenção do agravamento, prevenção do problema, prevenção do agravamento, né? E que isso seja feito, que seja num contexto de uma política pública bem planejada, baseada em dados reais, baseada em evidências e que se consiga planejar ações efetivas, né? O que a gente observou enquanto comitê? Que desde o início, há uma desconexão entre o que o município apresenta, quando apresenta de planos de contingência, de planos de mitigação da situação, e aquilo que ele efetivamente transforma em legislação e em ações. Então, nós temos os decretos de calamidade, os decretos do prefeito dizendo uma coisa, e o plano da Secretaria de Saúde dizendo outra. Nós temos uma situação, por exemplo, um exemplo da situação de saúde de Viamão, em que o plano de contingência, a versão 3 dele, que saiu no final de março, 30 de abril, saiu o plano de contingência número 3, ele diz que as medidas de distanciamento com contenção da circulação e com abertura apenas dos serviços essenciais é a principal estratégia para a contenção da pandemia. E no dia seguinte saiu o decreto do prefeito abrindo praticamente todo o comércio, né, saindo daquela questão apenas, primeiro ele ampliou os serviços essenciais e depois ele abre praticamente todo o comércio. Então, existe um descompasso entre o que está escrito, o que está planejado e aquilo que efetivamente é realizado. E aí, o que a gente observa, assim, que parece ter além dessa desconexão, não há ações de governança, não há
a interação de diversos setores para que se possa fortalecer as ações, juntar os recursos e fazer um planejamento efetivo. E não só planejamento, né? Porque nesse momento nós estamos atropelando todos os processos em função da urgência da situação. Então, o que nós temos? Uma rede de saúde precarizada, uma UPA terceirizada, um hospital que é privado, mas que atende SUS, com a UTI já há mais de 2 semanas, com 100% de lotação, sem que tenha casos de Covid, né? Então, existe um atendimento na rede da emergência, existe leitos reservados para o Covid no Hospital de Viamão para casos de baixa complexidade, não para casos de UTI, mas a UTI em si, caso alguém precise, ela já está lotada, né? Então, qual é a situação que nós vamos encontrar quando a situação de Viamão em relação ao Covid piorar? Se piorar e quando piorar? Porque hoje nós temos, vamos lá, primeiro caso de Covid em Viamão foi 21 de março, abril, maio, né? Nós já temos 2 meses e tanto, 70 e poucos dias em que os casos chegaram em Viamão. Eles foram aos poucos, né? Nós temos um contexto de que o número de casos confirmados, ele é baixo, mas nós também sabemos e entendemos que a testagem não é ampliada. A testagem iniciou sendo feita apenas, né, nos casos de síndrome respiratória aguda grave, apenas em quem estava hospitalizado ou nas UTIs, ou nos casos de óbitos com suspeita. Então, o número de casos confirmados, e a pesquisa do EpiCovid está aí para provar, né, ele não mostra a realidade da situação em Viamão. Então, mesmo que a situação em Viamão possa estar não grave, não com um número de casos que não seja muito elevado, ainda assim nós temos. E nós entendemos que tem que ter, que existe um número muito maior do que os 57 confirmados até ontem, porque nós tivemos só nessa semana 3 óbitos, no mesmo dia, né? Então, isso já nos mostra que tem algo errado nesse número de casos confirmados, né? Que nós temos uma situação muito clara de subnotificação. Então, o que nós tivemos? Esse número baixo de casos confirmados passa para a população uma sensação de falsa segurança, né? Nós começamos lá no início, todo mundo dentro de casa, tem que ficar em casa, é recomendado distanciamento, fecha tudo. E foi passando o tempo. E o número de casos não parece ser alto, e não aumenta. E aí as pessoas vão relaxando, e vão vendo que, né, achando que está seguro sair para a rua. Aí flexibiliza a abertura do comércio. Se eu tenho que trabalhar, por que eu não posso ir para o Lago Tarumã passear no final de semana? Né? E aí começa todo um processo de retorno à normalidade que a gente vai sentir os impactos, já estamos sentindo o impacto, mesmo com subnotificação ali adiante. Né? Sempre se fala, qualquer um, a gente assiste a TV e eles explicam isso, né? A ação de hoje, nós vamos ver o impacto daqui a 2 semanas. Se vocês observarem o número de novos casos por dia e por semana em Viamão, enquanto sempre tinha 5, 6 casos notificados a cada semana, e lembrando sempre que tem a subnotificação, enquanto na outra semana foram 7 casos notificados, nessa última semana foram 14. Então, as consequências da abertura do comércio no início de maio e do feriado do Dia das Mães e de toda a movimentação, a gente está começando a sentir agora. E o que eu queria falar mais só em relação a Viamão, assim? Nós temos uma outra preocupação, que é a questão do fornecimento dos equipamentos de proteção individual para os trabalhadores. Nas primeiras publicações do município, nós já observávamos, e algumas vezes eles colocaram nas notícias no Facebook, que daqueles X número de casos notificados, normalmente era lá pela metade, eram de trabalhadores da área da saúde. Então, existe mais esse contexto ainda de que é necessário que os profissionais que estão atendendo a população, e não só os da saúde, né, já da assistência social, os policiais, aqueles que estão
trabalhando diretamente com a população na rua, eles precisam estar protegidos para que a gente consiga ter um contexto e uma ação mais efetiva no controle da epidemia. Da minha parte era isso por enquanto, depois a gente continua conversando. Viu? Tá aberto, não está aberto, Phil. Problemas técnicos aqui de desativar ativar o microfone novamente. Mas retornamos. Primeiramente, antes de passar a palavra para o nosso ilustre professor Alcides, gostaria de dar um bom dia para alguns atores que já estão nos cumprimentando, nos dando seu bom dia. Conceição da Silva, Rosana Kosenko de Oliveira, bom dia, última iniciativa fala de saúde. Parabéns, Itamar Santos, sempre empenhado em defender a saúde pública em Viamão. A Marta da Cida Tinoco, nossa companheira de comitê, parabéns, a mais essa live de domingo, informação é tudo. Nossa companheira Carla René também nos cumprimentando, dando seu bom dia. Nosso grande vereador Guto Lopes, bom dia, parabéns ao trabalho do comitê, muito obrigado, nosso grande vereador. Vilma Eli Hoffmann, retorno ao trabalho, inclusive do grupo de risco, em plena ascensão da curva da pandemia. Rosana Kokenko, o comitê não teria condições de fazer uma pesquisa dos casos em Viamão, diretamente dos hospitais e postos de saúde, que deste ideia real dos casos? Bem, Rosana, este é um dos papéis do comitê, que vai estar falando um pouquinho sobre essas questões hoje aí, da análise que o comitê faz em relação a essas questões. Eduardo Peters, Viamão precisa de ações para salvar vidas, serviço de saúde voltado para a população e fiscalização efetiva da prefeitura. Marcos Vinícius Ignacio, meu amigo, bom dia, parabéns a todos os envolvidos. Estela Villanova, parabéns pelo debate de qualidade. Muito importante o esclarecimento de vocês, comitê sempre na luta. Obrigado, dona Estela. Luiz Henrique Feijó Machado, bom dia. Muito importante essa informação. Então, esses são alguns comentários. Aí já temos mais de 50 pessoas assistindo ao vivo a nossa live para dialogar um pouquinho sobre essas questões do Covid-19 em Viamão. E agora, passando a palavra para o nosso ilustre convidado, o professor Alcides, para fazer, a partir dessa análise que o Itamar já fez, a Gislaine já fez, e também o que nossos companheiros assistindo estão perguntando, dentro do seu papel como um profissional de saúde, um médico, e consegue fazer essa análise de uma maneira mais qualificada, o que o senhor pode nos dizer em relação a isso, professor Alcides? Mais uma vez, bom dia, pessoal que está chegando aí para acompanhar a gente. Eu não sei se uma análise mais qualificada, mas talvez eu traga alguns elementos, né, de ponderação que tem muito mais a ver sobre o modo como a gente, né, que trabalha com ciência, lida com incertezas. Muitas pessoas têm expectativa que a ciência ela traz certezas, ela traz medidas, mas na verdade a gente tem que aprender muito com erros, né? E é importante, né, principalmente para as gerações mais jovens, a gente vivencia esse momento crítico e alguns imaginam que isso é algo inusitado, né, um momento único. E, na verdade, a humanidade já passou por vários momentos como esse, né, várias crises de pandemias que dizimaram populações inteiras. Por exemplo, há um século atrás, mais ou menos, a gripe espanhola matou quase 5 milhões de pessoas, né? E junto com a Primeira Guerra Mundial, a crise da pandemia da gripe espanhola gerou, né, o fascismo, o nazismo como mudanças, né, no mundo. E a gente está vivenciando um momento muito parecido. E algumas gerações, a minha inclusive, vivenciou algumas pandemias, né, a da AIDS no final da década de 80,
a HN1, a gripe suína, né, chamada gripe suína, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás. E o que tem de diferente agora? Eu acho que é importante chamar a atenção disso, né? De onde surge esse vírus? Né? Existem versões de que ele foi inventado em laboratório. Na verdade, esse vírus, a família desse vírus já era conhecida há muitos anos, né? E esse vírus é uma mutação, e inclusive depois que ele iniciou a pandemia lá na China, ele já mudou, inclusive. Né? Ele muda muito rapidamente. E a constatação que nós temos, primeiro, a ciência ainda não conseguiu apresentar uma medida preventiva para sustar, para impedir a transmissibilidade do vírus, que seria a vacina. E vacinas já estão sendo testadas. Né? E a questão não é ter uma vacina que dê certo num experimento isolado, a questão é ter uma vacina que seja segura, que tenha uma testagem que possa ser reproduzida em massa e possa ser disponibilizada para a população. Isso leva um certo tempo. Então, uma primeira constatação, ainda não existem medidas preventivas eficazes para sustar, né, a cadeia de transmissão do vírus. Também, né, no caso das complicações, e aí é importante chamar a atenção de que os dados que nós dispomos hoje, né, que são dados recentes, de alguns meses, mas eles estão sendo trabalhados no mundo inteiro, nós já sabemos que de cada 100 infectados, né, uma proporção vai ter complicações. Essa proporção ela pode variar de 15% a 20%. Dentre os que complicaram, uma proporção menor, né, vai requerer serviços especializados como UTIs, respiradores, né, e as medidas de tratamento para essas complicações mais graves também estão sendo experimentadas e de uma forma muito rápida, de uma forma muito intensiva. Entretanto, né, embora isoladamente algumas medidas de tratamento tenham dado certo em algumas experiências, ainda não se constatou um tratamento eficaz que possa ser disponibilizado também massivamente. Né? E aí rola toda uma discussão sobre as cloroquinas, hidroxicloroquinas, ivermectina, tem várias alternativas que estão sendo apontadas como a salvação, mas na verdade são medicamentos que estão sendo testados com responsabilidade, né, e alguns deles têm efeitos colaterais importantes. Por exemplo, a cloroquina, a hidroxicloroquina, pode provocar arritmia cardíaca e usada de uma forma indevida pode ocasionar morte, inclusive. Daí a preocupação, né, com esses cuidados. E o que nós sabemos, né, em termos de conhecimento científico acumulado historicamente, inclusive a gripe espanhola pode ser usado como exemplo, mas mais recentemente, as chamadas medidas de distanciamento social, que é o confinamento voluntário das pessoas, a adesão ao confinamento. Acho que deu uma trancada aí no nosso Tendo ouvido. Tá, caiu aí a imagem, tudo bem. Voltou. Tem diminuído não somente a transmissibilidade do vírus, né, mas tem evitado, e esse é o grande propósito dessas medidas, que haja uma sobrecarga e o colapso dos serviços assistenciais especializados para lidar com as complicações. E aí vem uma característica do vírus que é muito importante chamar a atenção. Né? Esse vírus, ele transmite muito rapidamente, muito facilmente. Alguns vão dizer, o HN1, que aconteceu há 10 anos atrás, era um vírus mais letal, ou seja, ele tendia a provocar mais morte. Por que não houve toda essa, né, essa dificuldade, essa reação? É que a transmissibilidade do H1N1 era muito menor do que do coronavírus. O coronavírus, ele, embora tenha uma letalidade menor, ele se transmite muito rapidamente, muito facilmente. Daí a grande importância, porque ele se dissemina muito rápido e vai provocar as complicações. Né? Essas complicações vão requerer os serviços especializados e aí vai acontecer a sobrecarga e a lotação dos serviços. Então, as medidas de distanciamento social, né, o principal propósito é manter as pessoas protegidas, evidentemente, do contato com o vírus, né, evitar as complicações e, principalmente, evitar a sobrecarga e o colapso dos serviços que já tem outros problemas para lidar. A Gislaine já falou, por exemplo, que as UTIs de Viamão já estão lotadas por outros motivos. Então, né, essa é uma questão importante para a gente considerar.
essa nova demanda de complicações, ela vai, né, acontecer junto com as outras demandas normais, as outras demandas dos serviços de UTI. E aí o risco de colapso é muito grande. E que essas medidas de distanciamento social, como é que elas estão funcionando? Vários países do mundo, os países europeus principalmente, demoraram a tomar a decisão de implantar essas medidas de distanciamento, principalmente a partir de imposições governamentais. A Itália demorou semanas, a Espanha demorou semanas. Isso, né, muitas vidas que poderiam ter sido salvas foram, né, pessoas morreram e eram mortes evitáveis pela demora na tomada dessas decisões. Só que no momento que as decisões foram tomadas de distanciamento, na Europa, depois nos Estados Unidos, os dados que nós dispomos agora é que diminuiu em 30 vezes o risco de contaminação, né, e diminuiu consideravelmente o risco de sobrecarga e de colapso dos serviços especializados nas complicações. Então nós já temos evidências, números, né, que demonstram que essas medidas têm surtido efeito. E aí, chegando para o caso brasileiro, nós tivemos uma certa vantagem, se é que dá para usar essa palavra, porque nós soubemos aqui no Brasil, né, com uma certa antecedência, e eu estou falando de algumas semanas só de antecedência, o que estava acontecendo na Europa, o que estava acontecendo nos Estados Unidos. E aí aqui, embora o governo federal, né, no primeiro momento em contradição entre o Ministério da Saúde e o núcleo duro do governo, tivesse uma postura, né, de negligência, governos estaduais e governos municipais começaram a, né, apostar firmemente na questão do distanciamento social. Isso aconteceu por abril. E aí aconteceu o famoso achatamento da curva epidêmica. O que significa isso, na verdade? As pessoas, né, boa parte delas, numa proporção significativa delas, algo em torno de 40%, 50%, ficaram em suas casas. Isso diminuiu a transmissibilidade do vírus, entretanto, alongou o tempo da epidemia. E aí começou a provocar as repercussões sociais e econômicas, porque isso afeta diretamente a economia. E aí a gente acaba sendo vítima de um paradoxo, porque o sucesso inicial gerou nas pessoas a seguinte expectativa: a coisa não é tão feia como estão pintando, porque não está havendo tantos casos. A Gislaine já chama atenção para uma questão importante, né, muito significativa. Muitos países na Europa adotaram uma política intensiva de fazer testes na população e ter um controle melhor sobre os dados. Aqui no Brasil, nós não dispomos dos testes, no primeiro momento, principalmente. E aí há uma grande, né, não notificação de casos e subnotificação de casos. O que significa essas duas coisas? Para cada caso confirmado de óbito por Covid, ou para cada caso confirmado de doença por Covid, nós temos já estimativas, né, de que, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, dá para multiplicar por 12 os casos de doença. E os casos de óbito, né, nós temos vários óbitos registrados como complicações respiratórias, mas sem o diagnóstico firmado de Covid. Aumentou o número de óbitos em casa, óbitos domiciliares, pessoas morrendo em casa sem diagnóstico. Isso no Brasil inteiro. E essas informações nos dão, né, uma estimativa de que há uma grande subnotificação. Né? E aí vem uma questão importante para a gente refletir. Se qualquer um de nós, né, nos colocarmos no lugar de um governante, tá, há uma premissa importante. Se eu não disponho de dados suficientes, se os dados que eu disponho não me dizem o que é a realidade, a minha responsabilidade é me preparar para o pior. Se eu não disponho de dados suficientes para tomar as melhores decisões ou as decisões resolutivas que vão surtir efeito em curto prazo, eu tenho que me preparar para o pior cenário. E o que aconteceu no caso brasileiro ou no caso do Rio Grande do Sul? Né? No primeiro momento, nas primeiras semanas, a gente se preparou para o primeiro cenário. Depois houve um afrouxamento, e esse afrouxamento precisa ser melhor analisado. Porque há uma pressão, e isso precisa ser dito, há uma pressão muito forte, principalmente de empresários, de liberar, de flexibilizar as medidas de distanciamento social. Em razão
né, de interesses econômicos, né? E a gente precisa dizer que as pessoas precisam sobreviver, as pessoas precisam trabalhar. Muitas nem conseguem se isolar ou fazer um confinamento, porque senão elas não comem. Isso precisa ser reconhecido. A microeconomia e a grande economia, ela continua funcionando com algumas dificuldades. Entretanto, é preciso que a gente diga isso muito claramente, há uma perspectiva que é a aposta, inclusive, do governo Bolsonaro, é a aposta de muitos empresários no Brasil, que é a seguinte: deixa a epidemia seguir seu curso natural, deixa o vírus contaminar a maior parte das pessoas, eles dizem 70%, 80% das pessoas, porque alguns vão morrer, mas a maior parte da população vai ficar imunizada, a epidemia vai passar rapidamente e a economia volta ao normal. Agora vamos considerar quem são esses alguns que vão morrer. No caso brasileiro, né, a estimativa, caso ocorresse o que o Bolsonaro vem defendendo desde algumas semanas, seria a morte de 1 milhão de pessoas. Isso se não houvesse o colapso dos serviços assistenciais especializados. Em havendo o colapso, que já aconteceu em Manaus, está acontecendo no Pará, né, quase aconteceu no Ceará, está se anunciado de acontecer no Rio de Janeiro agora. Em havendo o colapso, o número de óbitos pode ser multiplicado por 3. A gente poderia ter até 3 milhões de brasileiros mortos para a economia voltar ao normal. Esse cenário, né, é o cenário que é a aposta dos empresários, porque eles dizem, não, alguns vão morrer, mas tudo precisa voltar ao normal, a economia precisa voltar a funcionar. Vamos proteger só os idosos, os grupos de risco, as comorbidades e deixa a pandemia seguir seu curso natural. Esse raciocínio, né, tem servido para pressionar prefeitos, pressionar governos do Estado, buscando a tal da flexibilização. E aí essa flexibilização, né, essa pressão, ela acaba funcionando. O governo do Rio Grande do Sul, por exemplo, inventa essa história das bandeiras, bandeira amarela, laranja, vermelha e preta, dizendo, olha, nós vamos monitorar informações e de acordo com essas informações, com esses indicadores, nós vamos dizer se pode flexibilizar ou se tem que aumentar o rigor das medidas de distanciamento social. Mas quais são as informações que o governo do Estado está monitorando? Somente a taxa de ocupação dos leitos de UTI e os casos de morte confirmados, os óbitos confirmados pela Covid. O governo do Estado não está monitorando, por exemplo, os óbitos, né, sem diagnóstico firmado, mas por complicações respiratórias. Ele não está monitorando o afastamento de trabalhadores de saúde, por exemplo, né, ou os óbitos de trabalhadores de saúde, ou os óbitos domiciliares. E aí, né, há uma aposta muito arriscada, porque alterar as medidas de rigor do distanciamento social quando a UTI já chegou a 80%, provavelmente não vai haver tempo de evitar a sobrecarga e o colapso dos serviços de saúde. E aquela situação desesperadora em que os profissionais vão ter que escolher quem vai ter o respirador e quem não vai ter o respirador. E nós temos as evidências muito claras, vocês estão acompanhando os números, né? E olha que eu estou falando dos números de casos confirmados, não da subnotificação, né? De um aumento progressivo e intensivo de casos. E essa flexibilização está sendo proposta no momento errado. No momento em que está havendo a ascensão de casos, se propõe a flexibilização, quando na verdade ela tinha que acontecer quando houvesse o descenso de casos. A Organização Mundial de Saúde, ela preconizou como 2 condições para se flexibilizar, ou seja, se liberar comércio, se reabrir comércio, ou a mobilidade das pessoas. Primeiro, que o país tenha e faça uma quantidade de testes adequadas. Nós, além de não termos a quantidade de testes adequados, nós estamos trabalhando com alguns testes rápidos, que a sensibilidade é muito baixa. Quando dá negativo, não é nenhuma garantia que a pessoa não tenha o coronavírus. Só quando dá positivo que o resultado é mais confiável. A segunda condição pode flexibilizar quando, ao longo de 14 dias,
o número de casos e de óbitos venha diminuindo regularmente e progressivamente. Nenhuma dessas condições está acontecendo no Brasil agora. Nós não temos testes suficientes para monitorar a situação e não está havendo uma regressão de casos, está havendo, na verdade, uma progressão intensiva de casos. Portanto, esse não seria o momento, né, de flexibilização, pelo contrário, seria o momento de aumentar o rigor, né, como alguns governos estaduais estão fazendo, né, e de estabelecer um critério para monitorar melhor as informações. Para terminar, eu quero falar de duas outras questões que me parecem muito importantes. Eu quero colocar ênfase nessas duas questões muito importantes. Quem é que está morrendo no Brasil? Nós já temos mais de 28 mil óbitos, de casos confirmados, repito, não dos casos de pessoas que morreram e não houve o diagnóstico confirmado. Quem mais está morrendo no Brasil são os mais pobres, os moradores das periferias, os negros, os analfabetos. Por quê? Porque é a população mais exposta. A Covid ela chega pelas viagens internacionais, ela inicia nos bairros ricos, né, mas depois ela migra para os bairros pobres. Ela começa nas grandes cidades, ela migra para as regiões metropolitanas e mais tarde ela está migrando já para as pequenas cidades. E as pessoas mais vulneráveis é que estão morrendo mais. E essa é uma questão significativa, porque essas pessoas elas estão morrendo mais porque estão mais expostas, mas também porque elas estão competindo, tá, para ter o acesso aos serviços especializados, às UTIs, os respiradores, pela fila do SUS. Enquanto existem leitos, existem equipamentos, existem profissionais na rede privada que não estão sendo regulados ainda pelo SUS. Então nós temos mais de uma fila. Tem uma fila para quem tem plano de saúde, se tiver uma complicação, e mora no Moinhos de Vento e vai poder ter um plano de saúde caro, vai poder ter o acesso mais rápido, e nós podemos ter uma outra fila para a pessoa pobre que mora no interior de Viamão. E essa é uma responsabilidade. A nossa Constituição, no artigo 197, ela coloca muito claro que os serviços de saúde são de relevância pública. E no momento de crise, né, o SUS tem que assumir o controle e a regulação de todos os leitos, de todos os recursos disponíveis para salvar vidas. Então nós precisamos de uma regulação única do SUS para que as pessoas que tiverem as complicações tenham acesso aos serviços. E, infelizmente, isso não está acontecendo. Aqui no Rio Grande do Sul, sequer, né, o governo estadual tomou iniciativa para contatar os serviços privados e garantir uma regulação só para o acesso a esses serviços. A segunda questão que eu quero chamar a atenção é que os trabalhadores de saúde, né, estão se expondo porque não existe equipamento, né, suficiente, equipamento de qualidade para proteger esses trabalhadores. O trabalhador vai se expor, depois ele tem que voltar para a casa dele, ele fica com medo de contaminar a família, né, e não houve uma ação intensiva, nenhuma intervenção, né, não só do governo federal, mas como do governo estadual, para pegar o recurso industrial que nós já temos. No Rio Grande do Sul nós já temos indústrias que poderiam rapidamente, né, converter a sua produção para produzir equipamentos de proteção individual. Converter a sua produção para produzir descontaminadores, que podem ser usados, inclusive, não só em hospitais, mas até em praças públicas. Converter a produção industrial para produzir equipamentos de suporte vital, como respiradores. E aí não houve essa iniciativa, não houve essa intervenção. No plano federal, sequer há qualquer iniciativa. Nós temos hoje um Ministério da Saúde militarizado, colocaram um monte de militar no Ministério da Saúde que não tem nenhum conhecimento, né, de epidemiologia, de clínica e de coordenação política, de ação coordenada. Né? Houve uma intervenção porque se aposta na necropolítica, na política de que pode morrer algumas pessoas. Quem vai morrer são os pobres, são os excluídos, para a economia voltar ao seu normal e continuar, né, a roda da economia. Essa é a aposta do governo federal, né, e daí não é só negligência, né, aí é necropolítica, né, aí é um pendor realmente de que alguns podem morrer. Seguramente não são, né, os que têm maior poder aquisitivo, não é a elite desse país. Como a elite do país tem uma fila, né, preferencial, se tiver alguma complicação, não está havendo grande preocupação. Então eu quero chamar a atenção para isso. Não é só negligência governamental.
existe intencionalidade necropolítica no governo federal. No governo estadual, talvez não chegue a tanto, mas é preciso deixar muito claro que o governo estadual está tomando decisões e está excluindo atores importantes, por exemplo, várias pessoas da universidade que essas informações não têm participado das decisões do governo do estado. O Conselho Estadual de Saúde, que tem feito um grande esforço para participar, né, da tomada de decisões, não está participando. Está excluído também. Né? E a Secretaria Estadual de Saúde, ao que parece, não é, inclusive, a protagonista na tomada de decisões. Essa proposta, por exemplo, das bandeiras, quem fez foi a Secretaria de Planejamento, não foi a Secretaria de Saúde. E aí nós temos muita preocupação, porque aparentemente as coisas estão sob controle aqui. Né? Os casos que estão sendo identificados, confirmados, né, deixam as pessoas assim, eu vou poder ir para a fila do banco. Eu fui em Viamão agora esses dias, andei no centro da cidade e fiquei apavorado, vendo que o comércio funciona normalmente, as pessoas, né, algumas com máscara, né, mas com uma falsa impressão de que está tudo sob controle. O problema é que quando as coisas saírem do controle, vai ser muito rápido. Né? Vai ser uma coisa muito rápida, e aí nós vamos chegar de uma situação de aparente controle ao caos, talvez em dias. Né? A previsão, talvez, de 3 a 5 dias para uma UTI sair de uma média de 70% de ocupação e se sobrecarregar e entrar em colapso. Trabalhadores que ficam doentes e se afastam, trabalhadores especializados, né, vão deixar de trabalhar e outras pessoas vão morrer por falta de assistência. Os leitos estão ocupados pela Covid, a pessoa que tiver um infarto, tiver um politrauma num acidente, não vai ter o leito de UTI porque o leito vai estar ocupado. Então isso implica numa responsabilidade, para terminar, de que nós não estamos falando aqui em tese, nós não estamos discutindo aqui teses de... Né, e não estamos colocando que a autoridade sanitária é dona da razão. Mas a autoridade sanitária tem usado a ciência para tentar demonstrar que a ciência talvez não tenha soluções rápidas, como muitos esperam, principalmente os empresários querem soluções rápidas para voltarem a ter lucro, a ter sua economia. A ciência ela tem a responsabilidade de lidar com incertezas, com margens de segurança, com evidências que permitam decisões que podem parecer cautelosas, mas são decisões que salvam vidas, salvaguardam vidas. E aí eu acho que essa responsabilidade está colocada num primeiro plano. E nós, sociedade civil, e eu quero terminar parabenizando a iniciativa do comitê, na região metropolitana também nós temos discutido com alguns prefeitos, infelizmente a Prefeitura de Viamão, a Secretaria de Saúde de Viamão não tem participado das reuniões que a gente tem feito com outros prefeitos da região metropolitana, com secretários de saúde da região metropolitana, nós aqui da universidade. Então nós temos várias universidades, fizemos contato com prefeitos, com secretários de saúde na região metropolitana, temos discutido com eles o monitoramento de informações que não estão sendo monitoradas pelo governo estadual, e fazendo um espaço de interlocução, né, com os governos da região metropolitana. E, lamentavelmente, ainda o governo de Viamão não participa, não tem participado dessa discussão, eu não sei o motivo, mas houve uma chamada de todos os prefeitos pela Grampal, a atual presidente da Grampal, ela convocou todos os prefeitos, todas as secretarias de saúde, e a gente está sentindo uma falta, né, da participação de Viamão. Eu acho que era importante Viamão entrar nesse circuito para a gente discutir e compartilhar essa responsabilidade. Então eu já falei bastante, né, agradeço e fico à disposição para o debate. Muito obrigado, professor, por uma fala muito coesa, um conhecimento técnico qualificadíssimo e que o nosso público precisa ouvir sempre, né? Agradeço aí pelas palavras. O nosso público gostou muito, contemplou muito esse momento que nós vivemos. Antes de a gente fazer mais uma rodada, vou dar uma lida aqui nos nossos comentários e agradecer, dar um bom dia para todos aqueles que estão nos acompanhando nesta manhã de domingo.
para que a gente dê sequência. Então, nós temos aqui Luiz Henrique Feijão Machado. Bom dia, Luiz. Muito importante essas informações. Vilma L. Hoffman, parabéns pelo debate. Maristela Moura, parabéns, ótimo esclarecimento. A nossa Roberta Noco, ótimo esclarecimento. Samuel Silva, todos os medicamentos que são tomados livremente fazem mal, não só a cloroquina. Concordamos, né? Medicamento é sob prescrição médica, temos um doutor hoje que pode nos confirmar isso. Né? Não dá para tomar à toa. Luiz Santos, parabéns, Slaine, e demais participantes pelas informações apresentadas. Muito obrigado, Luiz. Nossa companheira Irene, também do comitê, dando um bom dia. Eduardo Peters, qual o número de testagem em Viamão? É suficiente? Uma pergunta para os nossos debatedores aí na sequência. Márcio Nascimento, aí é um comentário não tão positivo, mas tem que ser lido democraticamente. Começou a polarização dos debatedores. Tá meio fake news isso aí, porque ninguém sabe exatamente o que o vírus reage. Pois então, a gente vem levantando informações, né, Márcio? Vem trazendo conteúdo para, com qualidade, todos consigam compreender esta novidade na população humana do mundo todo, e é importante que a gente traga essas informações com qualidade. Marina Miranda, uma aula com informações fundamentais para a população de Viamão. Parabéns, gente. Dona Rosana Porcenco, parabéns, doutora Cides, pelos esclarecimentos. Nossa companheira Fátima, muito bom. Patrícia Vieira, muitos esclarecimentos necessários. Parabéns. Parabéns pela live. Tudo que a população precisa ouvir, principalmente a população de Viamão. Denise Nunes. Luiz Henrique aqui dizendo, Itamar Santos falou, Itamar Santos avisou. Ia dar ruim. Vai dar ruim isso daí. Luiz Augusto Carvalho, bom dia. Tinoco, infelizmente Viamão parece não acreditar no Covid. Que o Covid está terminando com o povo de classe pobre que não tem condições, relativa à fala do professor Alcides lá, sobre quem o Covid tem atingido agora, no início dessa segunda onda, os povos mais periféricos. Adri Flores, mora em Viamão, realmente parece outro mundo. A maioria não está nem aí. E por isso que nós existimos, Adri, para realmente monitorar e repassar informação de qualidade para todo o nosso povo. Luiz Augusto Carvalho, em teu nome, Itamar Santos, parabenize todos os participantes. E esse é um pouquinho daquilo que os nossos convidados falaram em relação a essa questão. Pessoal, proponho aí, a gente faça mais uma rodada de esclarecimentos em cima daquela pergunta, né? Eu acho que o professor é muito feliz quando ele já nos responde a questão da importância do SUS e do modelo de saúde no contexto atual que nós vivemos. Também traz muito conteúdo relativo ao impacto da pandemia em frente ao contexto das desigualdades sociais. Eu acho que fica aí a pergunta da relação da testagem e o que o comitê ele analisou nesse período sobre a relação se realmente em Viamão a gente está testando o suficiente, se o sistema público de saúde está preocupado com essa relação. Vou pedir que o Itamar se pronuncie brevemente, na sequência a Gislaine e depois o nosso amigo professor Alcides na relação dessa questão. Itamar? Oi. Primeiramente, agradecer aí ao pessoal que participou, né, Alfio? Muito importante o retorno da comunidade de Viamão aí na nossa live. Essa questão mais técnica eu vou deixar para a Gislaine e para o professor Alcides falar. Só dizer de antemão que não há testagem no Rio Grande do Sul e muito menos em Viamão. Porque para a gente ter conhecimento do que estamos enfrentando, deveria ter, no mínimo, a testagem daqueles que têm sintoma. A pessoa chega no hospital ou na unidade básica de saúde, deveria ser testado.
as empresas que estão abertas deveriam fazer teste dos seus trabalhadores. Por que o time do Grêmio ou do Inter faz teste diariamente nos seus jogadores e as empresas não podem fazer nos seus trabalhadores? Qual é a diferença que tem entre o jogador de futebol do Grêmio e do Inter e o trabalhador comum? Não é vida igual uma da outra? Pois é, para nós é igual, para eles é diferente. É neste nível de compreensão que a gente está atuando. Mas eu queria falar um pouco sobre a questão do modelo de saúde. Se nós fôssemos encarar o Covid seriamente no Brasil, os nossos governantes encarassem isso seriamente, seria economicamente barato fazer isso. Por que era barato? Porque o primeiro ato de prevenção ao Covid-19 está em lavar as mãos com água e sabão. Depois, uso de álcool gel quando não se tem acesso à água e sabão. Máscara de proteção e isolamento social. Mas aí a gente pega, né, na estrutura administrativa e política do Brasil histórico. Água tratada e saneamento básico. Mais ou menos 15% da população está sem água tratada e mais de 60% não tem esgoto. Então há um abandono estrutural no Brasil daqueles que têm menos condições de sobrevivência, o que a gente chama de vulneráveis. As pessoas que não são visíveis. Né? Esse crime que a Caixa Econômica Federal está fazendo em obrigar as pessoas a ficar numa fila, né, e não ter acesso aos R$600, demonstra muito bem isso. Né? Apareceu os tais invisíveis, que são muito visíveis, né, estão aí clamando por atenção do Estado. Não há máscara, nem não há EPI para os trabalhadores em saúde, ou de saúde. O número maior de mortes é de quem tem que estar vivo, para nos proteger a vida daqueles que necessitam desse atendimento. Né? Não há EPI para os trabalhadores dos setores essenciais, como produção de alimentos. Está morrendo trabalhadores nos frigoríficos, nos grandes frigoríficos da JBS e por aí afora, das grandes empresas, né? Que bancaram, que alimentam a corrupção. Né? E há uma sabotagem do governo federal ao isolamento social, né, que não garante atendimento em garantia social, né, os R$600, a reconversão industrial, né, teria que ser feita, não tem a questão da proteção social, né, porque já houveram a destruição de direitos anteriores. Por exemplo, um trabalhador que está com contrato intermitente não tem direito aos R$600. Né? Um microempresário não consegue pegar nem os R$600, não tem uma política de manutenção de emprego e de manutenção do pequeno e médio empreendedor. Né? O governo abandonou, o governo Bolsonaro sabotou, né, a política social no Brasil, né, e tenta transformar isso em legalidade. É um absurdo o que a gente está vivendo hoje e sobrevivendo no Brasil. Então é necessário, né, que os trabalhadores, as trabalhadoras e o povo se organizem através de ações como essa, do comitê. Ações que pensem, né, e que produzam conhecimento e que tragam informações e que sejam solidárias para a sociedade em geral. Não só de Viamão, mas de todos os municípios. Nós reivindicamos que todos os municípios construam comitês populares para enfrentar não só o Covid, mas o pós-Covid, que vai ser muito doloroso ainda e nós temos muitos anos de luta pela frente. O futuro que nos aguarda não é nada promissor, é um futuro de muita luta, de muita defesa da vida. E que nós necessitamos ter, sim, um modelo de saúde que pense essas questões. E a saúde pública está demonstrando isso, que ela é transversal à política administrativa nos municípios. Então, a saúde reivindica o seu lugar de direito na
a implementação das políticas sociais nesse país e nesse município. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao professor Alcides pela sua a clareza e objetividade no trato com a questão científica. Muito obrigado à minha amiga e minha colega trabalhadora, a Gislaine, ao Fio, que está mediando esse debate. É um prazer ser contemporâneo de vocês. Muito obrigado, Itamar. Pedi que a Gislaine, aí, como profissional da área, dê um pouquinho da sua percepção em relação a essa questão das testagens no município e como é que tu tem visto essa questão, Gislaine, por gentileza. Bom, o que falar em relação às testagens, né? Nós temos, enquanto participantes do comitê, nós não fazemos parte da gestão, né, da prefeitura, então nós temos acesso a alguns dados que tentamos fazer o levantamento e conseguir disponibilizar para a população e tentar mediar essa relação de forma a transformar as políticas e deixá-las mais transparentes à população. Em relação à testagem, só pelo número de casos notificados, a gente já identifica que tem algo errado, né? Nós tentamos contato com a prefeitura em um determinado momento perguntando sobre a questão da testagem. Daí, a informação da Divisão de Vigilância e Saúde é que os testes são realizados, que tinha testes, e que os testes são realizados àqueles pacientes que procuram a emergência hospitalar, né, a emergência do nosso hospital e a UPA, e naqueles casos de contatos de casos confirmados, e que era isso que era feito de testagem. Eu imagino que talvez essa situação não tenha modificado, mas nós não temos maiores informações sobre isso, ou seja, em relação à questão da testagem no município de Viamão, essa informação não está disponível de forma clara, ou transparente, ou divulgada abertamente, né? E é uma questão importante, que a gente tem que continuar buscando essa informação, inclusive porque o governo do estado, na live em que apresentou o projeto da questão da liberação a proposta de liberação da educação, aquele plano para a educação, eles também divulgaram que vai ser feita uma nova remessa de testes, né, um novo lote de testes para os municípios, para aquelas testagens que são recomendadas pelos protocolos, mas também será feita uma nova remessa de testes livre, para que os municípios decidam como vão utilizar. E isso é importante, em algum momento, a gente conseguir ter conhecimento de que, bom, qual é esse quantitativo que vai ser primeiramente enviado aos municípios e depois qual é a escolha e com quais critérios serão feitas essas escolhas para o município fazer a utilização dos testes. Isso é uma coisa muito importante para a gente ter esse diálogo com a Prefeitura de Viamão e conseguir identificar o que plano está sendo traçado. Qual é o plano real, já que aquele plano que a gente observa que está no plano de contingência não é exatamente o que está sendo planejado. Eu quero aproveitar, então, para falar também, foi citada a questão do distanciamento controlado do governo estadual e das bandeiras e tudo mais. O professor Alcides já falou maravilhosamente bem sobre essa questão, né? E eu vejo uma outra dificuldade, mesmo que aquele plano de distanciamento fosse a proposta mais adequada de ação para este cenário, ele ainda tem mais algumas questões, que ele é um plano regional, né? Ele não nos mostra e não nos permite ali, consultando, identificar, bom, tudo bem, a região metropolitana aqui com Porto Alegre, Viamão é laranja, mas qual é a situação dentro daqueles mesmos critérios de Viamão em específico? Porque essa situação laranja é uma média do conjunto daqueles municípios, né? Então, bom, qual é a situação do meu município? Se eu, como gestor, quero ali planejar ações mais rigorosas ou mais efetivas, aquele instrumento não permite, pelo menos para nós, que estamos de fora consultando o portal, identificar a situação do município. Não sei se o município em si tem acesso a essas informações. Então, é uma proposta complexa, que não permite à população identificar quais são os regulamentos, o que eles devem observar que deva estar sendo cumprido, por exemplo, no transporte público.
né? Não sei nem se os municípios conseguem identificar bem todos aqueles protocolos para conseguir propor as suas próprias políticas. E eles também têm um problema daquilo que é formal e daquilo que é executado na prática, né? Será que aquelas medidas de distanciamento de 1 metro com EPI, de 2 metros sem EPI, todas aquelas medidas para que um comércio funcione, para que o transporte público funcione, para que todos esses setores da sociedade funcionem, será que todas aquelas regras estão acessíveis para serem executadas e estão sendo executadas? E mais, o município ou o órgão público responsável está conseguindo fiscalizar isso? Tem profissionais o suficiente para fiscalizar? Porque tudo isso só daria certo se bem planejado, se conseguir ser executado daquela forma, né? E se consiga ter fiscalização daquilo que está sendo proposto. Uma outra coisa que me preocupou muito, nessa própria audiência live do governo do Estado, que falou da educação, é que eles citaram, por exemplo, que nesse processo todo de liberação do funcionamento das escolas, quando iniciar presencial, essas crianças, esses alunos, teriam uma referência para a unidade básica de saúde próxima da escola. Aquela lógica de conhecimento do território, da unidade de saúde funcionar em parceria com os outros, né, equipamentos da região, mas aí eu me questiono, como está essa nossa rede de saúde para fazer isso? Né? Será que isso funcionaria de verdade na prática? Essa referência, esse suporte, esse apoio da unidade básica? Aqui em Viamão, a gente sabe que eles ainda estão agora chamando do concurso, tentando arranjar profissionais para montar esses serviços, né? E aí, para finalizar, a gente já está com um tempo de live, vou fazer o encerramento. O que a gente precisa? Qual é o meu entendimento? A gente precisa ter, primeira coisa, tem que ter transparência. A gente precisa saber o que está sendo planejado, o que está sendo executado, quais são as propostas, né, para que se possa acompanhar, para que a população possa se engajar na luta contra essa pandemia, né? Nós precisamos que esse planejamento, essa política de combate ao coronavírus, ela seja participativa, que ela tenha a participação da sociedade, que ela tenha uma construção coletiva, e que ela seja baseada em conhecimento da realidade local, né? Que não seja um pacote que, porque alguém fez lá em cima, então eu vou imitar aqui, eu vou construir, que seja um planejamento baseado na realidade local. Que tenha uma política de governança, que os diversos setores consigam conversar e trocar ideias, expor as suas dificuldades e usar os seus recursos para a ação e para o planejamento. E é importante também, né? Já falei, a participação da sociedade é importantíssima, mas que tenha uma política que preveja o monitoramento desses dados e a avaliação de cada etapa para que se possa planejar a seguinte, e a gente conseguir, de alguma forma, ter o apoio da população e tomar medidas efetivas para controlar essa epidemia, e que daqui a um tempo a gente consiga aqui estar se encontrando pessoalmente, usando as lives também, mas se encontrando pessoalmente, poder dar um abraço e confraternizar e parar o distanciamento social, né? Eu quero agradecer a professora Alcides, já assistiu em vários momentos, em congressos por aí, eu fico muito honrada de ter participado dessa live com o senhor, contigo, com o Fio, que nos media e nos salva aqui, né, na utilização desse instrumento, e Tamar, que é um companheiro de trabalho, de luta, e que eleva a um outro nível a ideia da participação da sociedade na política de saúde, que é um grande defensor dos SUS. Obrigada. Perfeito, Gislaine. Antes de passar para o início da nossa rodada de considerações finais, gostaria de estar lendo aqui alguns comentários dessas várias pessoas que nos assistiram, que dedicaram parte das suas manhãs de domingo, antes dos seus almoços, aí, para estar tendo um pouquinho dessa informação, que o comitê tem a responsabilidade de não só monitorar, pesquisar e ir atrás, mas também
de repassar para a comunidade viamonense como um todo. Desculpem se eu não olho para a câmera direto, assim, porque eu fico olhando no computador aqui os comentários com mais qualidade. Então vamos lá, pessoal. Temos aqui Eduardo Peters. Parece que o empresariado está esquecendo que a perda de 30 mil vidas também é perda de 30 mil consumidores. Não existe economia sem pessoas. Vamos salvar vidas e depois a economia. Temos aqui quem orienta os prefeitos na edição de decretos, certamente não são órgãos de saúde, da nossa amiga Vilma. Depois nós temos Michel Santos, excelente esclarecimento. Lisete Dias, ótima abordagem. Vilma, Viamão, sempre ali à realidade. Patrícia Vieira, excelentes esclarecimentos. Luiz Augusto, bom dia. Bom dia, Luiz. Obrigado por estar acompanhando o nosso debate. Nossa companheira Tinoco, infelizmente Viamão parece não acreditar que o Covid está terminando com o povo de classe pobre que não tem condições. A de Flores, mora em Viamão e realmente parece outro mundo, o pessoal não está nem aí. Kátia Silene, muitos comércios sem água ou álcool em gel para os clientes. Placa indicando o uso da máscara. A amiga Angélica Thompson, trabalho no Hospital Conceição, onde as máscaras fornecidas pelos funcionários até semana passada eram doadas pela Renner para uso de familiares e pacientes. Uma informação bem relevante. Vamos aqui com Denise Nunes. Vi várias pessoas em Viamão com máscara no bolso. Quando entra no ônibus, tira do bolso e coloca. Será que essas máscaras não estão contaminadas? É uma grande possibilidade, né, Denise? Os órgãos de saúde, eles alertam sempre para o uso correto da máscara, por tirar pelo elástico, uma série de questões relacionadas à sanitização dessa máscara após o uso. Então, realmente, não adianta a gente ter essas práticas de usar a máscara se a gente não consegue guardá-la depois com qualidade para lavá-la e coisa e tal, ou descartá-la com qualidade. E não adianta também tirar a máscara, tira pela frente, e bota a mão, esfrega no olho, não passa álcool em gel, contaminação e tá igual, né, professor Alcides? Não adianta o pessoal fazer um uso indevido dessas ferramentas que vêm para nos proteger. Kátia Silene, Denise Nunes, essas máscaras estão contaminadas com outro vírus. Lisete Dias Castro, dando os parabéns aqui. Kátia Ciene, pois no bolso carregamos dinheiro e colocamos a mão em várias superfícies e por aí vai. Tivemos aí dezenas de pessoas nos acompanhando. Gostaria de agradecer por todos que dedicaram parte do seu dia para estar falando com nós. Antes de nós encerrarmos e passarmos para a rodada de finalização, gostaria de deixar um informe aí que na próxima live, semana que vem, nós teremos aí com a nossa grande companheira Carla René, falando do desmonte da assistência social, auxílio emergencial e rede municipal, né, que vai estar conversando aí a nossa amiga Carla com alguns outros convidados também. Não percam, 11 horas da manhã na semana que vem, nesta mesma página. Informes também sobre Marmita Solidária, parceria do Comitê com Unidos da Vila Isabel, na Escola de Saúde de Viamão. Estamos recebendo doações e informações, vocês podem ver na nossa página também, tem contato. Também que está ocorrendo o Varal Solidário, parceria do Comitê com Diálogos da Resistência, que é um brechó onde se troca roupa por alimentos, produtos de higiene para as famílias. Nós informaremos na próxima data, acompanhem na nossa live. Vou pedir que todos e todas compartilhem desse conteúdo para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação de qualidade, sempre com membros do Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid-19 de Viamão e também com algum convidado especial que tenha propriedade, lugar de fala, para estar nos subsidiando com essas informações muito boas. Vou pedir que nosso grande professor Alcides faça suas considerações finais sobre o tema e desde já agradeço a sua participação, professor. Está com a fala. Obrigado. Eu fico honrado com as palavras da Gislaine e concordo plenamente com as considerações que ela faz com relação às medidas do governo do Estado. Eu acho que é isso mesmo.
Sobre as testagens, é importante que, assim, divulgar que existem 2 tipos de testes, né? Tem um teste que é chamado imunogenético, que geralmente é feito no hospital com os pacientes que estão internados, né, e com suspeitas do corona. E esse teste ele tem uma sensibilidade maior, né? E esse teste ele precisa ser disponibilizado para os hospitais pequenos no interior, né, para diminuir a subnotificação. Os testes que a gente está falando mais são os testes sorológicos, são os testes que podem ser feitos, né, inclusive dentre os testes sorológicos tem os testes rápidos. E aí primeiro tem que ter um cuidado com a procedência dos testes, né, porque isso, da procedência depende também a sensibilidade, principalmente com relação aos falsos negativos, ou seja, faz o teste, dá negativo e na verdade a pessoa pode ter o corona. E esses testes eles têm sido utilizados, né, prioritariamente para os trabalhadores de saúde, para os trabalhadores de segurança pública, quando existe mais teste disponível, para ir atrás dos contatos dos casos confirmados, né, ou para fazer inquéritos e por amostra, para se fazer a estimativa de casos, como é o tipo do estudo que está sendo feito pela Universidade Federal de Pelotas. Esses testes, há uma contradição. Eu estava lendo aqui nos comentários dos nossos participantes que a gente vê o governo do estado propagandear que está distribuindo testes. Quando a gente vai conversar com os prefeitos, por exemplo, aqui na região metropolitana eu conversei com vários prefeitos, eles dizem que não estão chegando testes suficientes. São Leopoldo, por exemplo, fez uma compra complementar de testes, e os testes eles são fundamentais, não só nesse momento crítico, e eu quero chamar a atenção disso rapidamente. Como nós estamos conseguindo proteger uma parte importante da população, significativa, tá? Se o vírus entrar de novo num outro momento, essas pessoas vão continuar suscetíveis. Elas podem se contaminar lá na frente. Então, nós vamos viver momentos, nos próximos meses, até a vacina estar disponibilizada em massa, e a previsão é que ela esteja disponibilizada a partir da metade do próximo ano. Então, nós temos pelo menos um ano pela frente em que podem vir ondas epidêmicas. E aí a flexibilização ela vai servir para, né, ou aumentar ou diminuir o rigor de acordo com esse monitoramento. E esse monitoramento só vai ser possível se os testes estiverem sendo realizados de uma forma adequada. Essa é uma condição inequívoca para a flexibilização. Condição que a gente não tem hoje, portanto, por isso a gente não pode flexibilizar sem essa segurança, né, de monitoramento. E para terminar, né, eu quero só comentar um pouco o comentário que foi feito aí, né, de que está havendo mais uma vez polarização, vou embora, tchau. Talvez, né, a sociedade brasileira está vivenciando polarização política já há alguns anos, nos últimos anos. Mas eu quero chamar a atenção que a polarização que nós estamos tratando agora não é mais uma polarização de partidos políticos, de coxinhas de petralha. Nós estamos vivenciando agora uma polarização entre humanidade e barbárie. Barbárie econômica. Que as pessoas podem morrer para garantir o lucro de outras pessoas. Essa é a polarização que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo a polarização entre fascismo e democracia. E aí a gente tem que admitir, sim, há uma polarização e a gente precisa se posicionar com relação a isso. Não é mais a polarização de antes, talvez a polarização de agora deriva dos desdobramentos das polarizações anteriores, mas agora é um momento crucial que nós estamos discutindo, né, a proteção da vida humana, em primeiro lugar, como foi colocado aí e foi comentado. Então eu quero agradecer muito a oportunidade de estar entre vocês, de ter conhecido, né, o Phil, um grande prazer te conhecer, me colocar à disposição, né, para continuar nessa luta junto com vocês, seja, né, ajudando os comitês aqui pela universidade, e nós da universidade pública temos uma responsabilidade muito grande. A universidade pública, né, ela não pode dar resposta só aos interesses de mercados, né, inclusive o mercado acadêmico. A nossa responsabilidade é com a população e principalmente a população mais vulnerável desse país. E a gente está aqui, né, muitos de nós da universidade pública, tentando confirmar, né, essa disposição, essa responsabilidade e estar junto com vocês para o que der e o que vier nos próximos meses, nos próximos anos. O mundo está mudando e a gente, né, vai fazer o possível que essa mudança não seja como foi há um século atrás. Depois da gripe espanhola e da Primeira Guerra Mundial veio o fascismo e o nazismo. Isso não pode acontecer de novo.
depois dessa experiência humana, né, da pandemia do coronavírus, o mundo vai ter que mudar para melhor. O novo normal não pode ser o que tinha antes. E nós vamos ter uma responsabilidade compartilhada e vamos estar sempre conversando, né, e buscando convergir nossos esforços, né, mesmo, né, reconhecendo as nossas diferenças, né, as questões, mas agora nós temos realmente que disputar nessa polarização um mundo melhor. Um abraço e muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, professor Alcides. Vou pedir para a Gislaine fazer suas considerações finais e, desde já, agradecer a participação. Bom, só tenho a agradecer pela possibilidade de fazer essa estreia em live e aprender a participar disso, desse nosso novo instrumento tecnológico. Quero pedir à população, o professor falou algo, agora eu me lembrei, nós temos na nossa página do comitê as orientações para a utilização, um card que orienta os cuidados na utilização da máscara, porque a máscara ela pode nos dar uma falsa sensação de segurança também, né? Então, ela é importante ser utilizada, mas ela tem que ser utilizada naqueles casos em que se faz necessário ter contato com outras pessoas, a sair para a rua, mas ela tem que ter muitos cuidados na utilização. Não pode tocar na máscara, porque supostamente ela está contaminada por fora, né? Então, depois que colocou, não dá para ficar ajeitando, tem que tomar o cuidado de tirar. Lá no nosso card tem toda a orientação. Pedir à população que lave as mãos, lave muito as mãos, porque o professor disse agora, e muito bem, é isso, a gente... Por algum tempo, até que se tenha ou uma vacina ou alguma medida que possa modificar a situação que nós temos hoje, o que a gente tem hoje é tomar muito cuidado, né? Então, é lavar as mãos sempre, é evitar o contato próximo com quem está fora, porque a gente aqui em casa não está saindo de casa, né, há bastante tempo, e lavar as mãos, e se proteger, e, por favor, participem, construas, vamos conversar, vamos tentar fazer com que o máximo possível de pessoas entendam a importância de se proteger, de tomar cuidado e de entender o porquê que é necessário esse distanciamento, porquê que é necessário evitar que a saúde colapse, né? Porque até a questão do acidente de trânsito, né, professora, a gente já tinha... não é só o não sair para não se contaminar, né? Enquanto nós estamos na rua e saindo e passeando e tudo mais, existe um aumento da chance de, por exemplo, de ter acidentes de trânsito. Tendo aumento dos acidentes de trânsito, tem mais pessoas indo para o hospital, né? E necessitando de leitos e de UTI, por outros motivos que podem até ser evitados se a gente ficar em casa, né? E aí pedir assim a todos que continuem participando, agradecer muito por ter disponibilizado esse tempo de domingo para estar conosco e novamente agradecer aos colegas, né, ao professor Alcides, ao Itamar e ao Fio pela oportunidade. Feito, obrigado, Gislaine, Itamar. Primeiramente, muito obrigado e suas considerações finais. Mais uma vez, agradecer, né, ao Fio, ao Alcides e à Gislaine pela oportunidade de trocar ideias, né? O que fica claro para nós é de que a importância do Sistema Único de Saúde na vida das pessoas no Brasil. Então, encerrar clamando ao STF pela declaração da inconstitucionalidade da EC 95. Tá? Nós exigimos o sanitarismo brasileiro, a defesa da vida, clama para que os juízes da Corte Suprema declarem inconstitucional a EC 95 na sua totalidade. Ela não contribui para a vida, ela retira do povo, né, de todos e todas, a garantia à vida. Então, nesse encerramento, tinha que chamar essa atenção. Chamar de que o Sistema Único de Saúde ele é transversal às políticas públicas municipais, estaduais e nacional. Então, agora nós estamos aí
na véspera, na antivéspera das eleições municipais,